Vamos falar de educação. Vamos. Falamos aqui com o que mais me interessa. Falamos aqui com o Mandetta, que é a coisa também que mais interessa, porque você viu minha mãe aqui, minha mãe é professora de português, meu pai também a vida inteira professor de literatura, de português e tal, sou filho de professores, e eu estudei sempre escola estadual. Eu também, a maior parte da minha vida. Mas eu não estudei só porque eu não podia, porque era muito boa. Sim, era excelente Era escola. muito boa. E hoje eu vejo que é impossível. Degradou geral. Eu não vou ter coragem de colocar numa escola estadual se eu tiver a oportunidade. Como a gente faz para mudar isso? Eu imaginei, eu falei com o Mandetta que isso é uma coisa que um governo só não vai conseguir. Ele falou que no dia 1 já é possível mudar alguma coisa. É possível mudar e eu tenho concretudes exemplares para mostrar que é possível mudar. De novo, por favor, quem estiver duvidando e estiver descrente, veja no Google quem tem os melhores IDEB, que é o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, em várias etapas de série. É um dos estados mais pobres do Brasil, que é o Ceará. É claro que faz 20 anos que a gente está apostando nisso e já estamos colhendo resultados impressionantemente importantes. Mas a virada é possível fazer no curto prazo. E são 2 movimentos. Dia 1 você está eleito dia 1. O que se faz? Aí é mentira. Dia 1 não dá. Mas o que você vai fazer é o seguinte: são 2 coisas em paralelo. Primeiro, você tem que abrir um grande processo de mudança do paradigma pedagógico. O que é isso? É que tipo de educação a gente oferece? Porque isso é que vai demorar mais tempo, que envolve todo um retreinamento, toda uma reciclagem do magistério, dos professores, e é necessário que você anuncie uma política de compensação salarial para esse ganho de qualificação, de retreinamento, que é o seguinte: hoje o paradigma pedagógico brasileiro é do século XIX, que é aquele profissional do decoreba. Então o que é que eu faço ao garoto? Eu faço o garoto... Você recompensa quem decora. Quem decora e sob estresse reproduz informação. Sozinho, não pode consultar o coleguinha, que senão é fraude, não pode consultar o livro, senão é fraude, isso é puro lixo. Em não tempos tem interpretação de Google, de texto. Em tempos de Google, isso é lixo puro. Hoje você precisa muito mais saber perguntar do que saber responder, porque se você sabe perguntar, você vai no Google e localiza a resposta. Então, esse paradigma pedagógico tem que ser alterado, é uma grande reforma do processo educacional, e deflagrar um processo de requalificação e retreinamento do magistério. Essa é a missão de mais fôlego, mais importante, porque o profissional que hoje, a economia digital, que a economia do conhecimento pede, tem nada a ver com essa escola que nós estamos dando para massa de estudantes, inclusive da Universidade Brasileira, salvo poucas exceções que há. A segunda tarefa é física. Salário, condição física, material escolar, estrutura pedagógica, enfim. A escola, a parte de coisa e tal. E isso você pode deflagrar no dia 1, se você tem um bom projeto, e isso sai... Dinheiro tem para isso? Aí essa é a sua pergunta que você tem que fazer para todos os políticos. Hoje, o Brasil está proibido de aumentar 1 centavo em qualquer política pública pelos próximos 20 anos. E por quê? Porque meteram na Constituição, essa gente, o teto de gastos, chama PEC 95. Ah, lembro bem. Então veja, o valor que está se perseguindo aqui é correto. Qual é? Equilíbrio nas contas. Claro. Não vai gastar mais do que pode estar gastando mais do que arrecada indefinidamente, embora os tempos do governo são diferentes dos tempos da pessoa individual e tal. O exemplo que eu dou é o seguinte: se eu economizar $5.000 de manutenção das estradas por quilômetro, por ano, durante 10 anos eu economizo $50.000 por quilômetro. Porém, em 10 anos sem manutenção, eu destruo a estrada. Mato gente, faço o frete ficar mais caro, inviabilizo, enfim, o transporte das mercadorias, etc, etc. E quando eu for recuperar, eu gasto $200.000. Então, os tempos da governança pública não podem ser conta de padeiro, com todo respeito aos padeiros, né? Mas isso é uma casa à parte. Mas em nenhum país do mundo e em nenhum livro de literatura econômica do planeta Terra existe esta aberração de você, a pretexto de buscar o equilíbrio das contas públicas, que é correto, você estabelecer um congelamento de gastos por 20 anos numa nação que nascem 2 milhões de pessoas ainda por ano. E onde a condição de partida, por exemplo, materno-infantil, já é gravemente precária. Só Deus sabe, e as mulheres, como falta creche, como falta atenção nas maternidades, quando falta pré-natal, para falar só do comecinho da vida das pessoas. Mas nós estamos falando de educação. E essa educação que nós queremos custa mais caro, porque nós não vamos poder conseguir que um professor se requalifique ganhando R$ 2.800 por mês. É o que ganha em São Paulo.
28 anos, 30 anos depois do PSDB governando São Paulo, um professor de São Paulo ganha R$ 2.800 por mês e está aí desesperado, com dificuldades as mais terríveis e tal. Pois bem, esse teto de gasto tem que ser revogado. E nós temos que buscar o equilíbrio das contas públicas, como eu fiz. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, estou me apresentando, por favor, não me entendam mal, porque às vezes a pessoa fala de si mesma, mas quem eu estou querendo presidir o Brasil, eu quero me apresentar para as pessoas avaliarem, olharem o meu currículo, né, para não ficar votando em Chico ou Manel e saber de onde o cara vem, se é coerente o que ele fala com o que ele já teve. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, governador do 8º maior estado do Brasil, e fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil. Sabe quantos dias eu gastei mais do que arrecadei? Quanto? Nenhum. Sabe quantos políticos do meu nível pode dizer isso que eu estou lhe dizendo? Nenhum. Nunca? Só eu. E é só para valer. Eu, quando governador, tinha tanto dinheiro livre para investimento, que ao invés de gastar por conta, eu fui ao mercado e paguei a dívida do Ceará, que ia vencer dali 15, 20 anos em títulos, com 15, 20 anos de antecedência, e tirei o Ceará da dívida que estourou em São Paulo, que estourou o Rio, que estourou Minas Gerais, que estourou o Rio Grande do Sul. Então, assim, o ministro da Fazenda é só olhar no Google. Eu fiz um superávit na boca do caixa de 5,2% do PIB. Sabe quanto é que está hoje o déficit do Guedes, nominal? O déficit primário, 3% do PIB. O déficit nominal, 6% do PIB. Caramba. Estão quebrando o Brasil. Isso, eu sou o que os conservadores dizem, que eu sou o cara da esquerda, e eles que são os sérios, os caras da direita. Tudo mentiroso, cara. O que você é? Eu sou de centro-esquerda. Centro-esquerda. Minha formação... e assim, eu costumo dar conteúdo prático a esse adjetivo. O que é o centro? O centro é o mundo produtivo. Tá. É quem sai de casa cedo para fazer a agricultura mais competitiva do mundo, sem depredar o meio ambiente, com as práticas corretas em relação aos trabalhadores, em relação às comunidades indígenas e tal. Essa turma eu quero. Aqueles que estão depredando, tocando fogo na Amazônia, matando índio, eu não quero. Fica com Lula, fica com Bolsonaro. Porque eu quero esse outro Brasil. E eu quero mudar o Brasil. Eu não quero, sabe, estar falando coisa agradável para as pessoas, para todo mundo. Não, é o comerciante. Cara, tem 6 milhões de microempresas do Brasil, média empresa, no Serasa.